deputado André Moura. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, senhor presidente, ocupo a tribuna na noite de hoje para poder registrar que estamos com o Brasil há 6 meses sob o comando do presidente Michel Temer. Essa semana completamos 6 meses que o presidente Michel Temer comanda os destinos do nosso país, e o país é visto interna e internacionalmente de forma séria, abandonando de vez o populismo negativo de esconder para debaixo do tapete as mazelas que estavam afundando a nossa nação em uma das piores crises já vividas na última década. Crise que nos fez chegar a uma inflação na casa dos 2 dígitos, crise que nos fez chegar na recessão na casa dos 2 dígitos e crise que fez com que 12 milhões de brasileiros perdessem seus empregos por culpa da política econômica equivocada e incompetente do governo anterior. Podemos perceber que temos um novo rumo focado na recuperação econômica e importantes reformas estruturais. Reformas essas que o Parlamento brasileiro, que o Congresso Nacional tem sido, ao lado do Presidente da República, de fundamental importância para essas reformas. Graças ao diálogo que o presidente Michel Temer usa como palavra-chave do seu governo, o diálogo sempre permanente com o Parlamento brasileiro, de forma respeitosa, construindo aqui os caminhos para poder retirar o país dessa crise e para que o país possa voltar à retomada do crescimento. São 6 meses de avanços claros, de sinais positivos de reação da economia. E nós podemos mostrar isso analisando até mesmo os números do trabalho realizado pela Câmara dos Deputados durante esse período em parceria com a Presidência da República. Aqui nós aprovamos medidas fundamentais para o futuro desse país. Aqui começamos a restabelecer a credibilidade da nação. Aprovamos a alteração da nova meta fiscal. Aprovamos a prorrogação da desvinculação das receitas da União ADRU até 2023, que conforme ressaltou o próprio presidente Michel Temer recentemente, estava atravancada há mais de 10 meses na Câmara Federal por falta de diálogo e respeito do governo anterior com o Parlamento. Aqui avançamos e votamos a nova lei de responsabilidade das estatais, a renegociação da dívida dos estados brasileiros por 10 anos, sem promover aumento de despesa. Além dessas matérias, aprovamos também, mais recentemente, as novas regras de exploração do pré-sal da Petrobras, a mudança do Supersimples, ampliando o limite de faturamento para que a empresa possa pagar impostos de forma simplificada. Participamos, ao lado do presidente Michel Temer, de uma solenidade no Palácio, aonde os micros e pequenos empresários do país ressaltaram a importância e a sensibilidade do presidente em sancionar a lei do Supersimples. Mas, acima de tudo, nós aprovamos aqui, diferente do discurso da oposição, a PEC 241, a PEC que limita os gastos, que é de fundamental importância para o futuro do país, para a retomada do crescimento, para a retomada da estabilidade econômica e para que nós possamos voltar a gerar empregos à população brasileira. E como ação de contenção de gastos, mesmo sem a PEC ser promulgada, o Executivo tomou como medida a redução do número de ministérios, a redução do número de cargos, mostrando de forma clara que sabe cortar na própria carne para que o país possa sair dessa crise, para que o país possa voltar ao gráfico do crescimento. Assim sendo, a marca deste governo é a marca do diálogo, é a marca da volta da busca, da volta dos empregos para serem devolvidos ao povo brasileiro. É a marca da responsabilidade e o diálogo sempre permanente. Somos dessa forma, o Parlamento se sente ouvido e respeitado e acaba por responder positivamente às solicitações. Afinal de contas, temos colecionado grandes vitórias, aprovando aqui todas as matérias de interesse do governo, que são as matérias de interesse do povo brasileiro, da nação brasileira. Assim sendo, as ações do governo
estão corretas e a economia está reagindo de forma positiva. A política econômica do governo do presidente Michel Temer, liderada pelo ministro da Fazenda Henrique Meirelles, é uma política econômica que traz a credibilidade e a confiança no mercado internacional para que possa voltar a investir no Brasil. E nós estamos vendo isso. O próprio ministro Henrique Meirelles tem dito que boa parte da sua agenda hoje é destinada aos investidores que voltam a querer discutir a possibilidade de investir no Brasil, porque sabe que o Brasil volta a ser um porto seguro na gestão do presidente Michel Temer. Então, nós temos a certeza que estamos avançando, enfrentando aquilo que nós sabemos que é o papel que deveria ser um papel diferente da oposição. A oposição deveria aqui trabalhar para que quanto melhor, melhor, fazendo uma oposição grande, uma oposição maiúscula e não uma oposição rasteira para querer prejudicar o país. Aprovamos a PEC 241, temos a certeza que o Senado também fará o seu papel e irá também aprovar. Muito em breve vamos trazer aqui a discussão da reforma da Previdência, de fundamental importância para o futuro desse país. Não podemos deixar de discutir a reforma da Previdência de forma republicana e com a responsabilidade que tem que se ter o parlamento brasileiro com o futuro desse país. Não podemos ter uma Previdência que está à beira da falência, que precisamos ter, acima de tudo, a altivez, a responsabilidade e o compromisso com o futuro desse país. Não de forma politiqueira, mas, volto a repetir, de forma republicana. Avançamos nesses 6 meses e avançaremos muito mais. O governo Temer tem se preocupado diariamente em recolocar o país em linha de ascensão no gráfico do crescimento e, além de organizar as contas públicas, trabalhar para o controle da inflação, também ter atuado no reforço a programas sociais para reduzir as desigualdades e gerar emprego. Os programas sociais do governo do presidente Michel Temer têm avançado, têm sido ampliados, e essa é uma busca, acima de tudo, de gerar empregos. Enfim, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, diante desses fatos, nós temos a certeza que o balanço é extremamente positivo desses 180 dias do governo Michel Temer. As ações são irrepreensíveis, pois diante de toda a turbulência e instabilidade política e marcado pelo período eleitoral, logramos êxito em todas elas. Gostaria, por fim, de agradecer aqui a toda a nossa base aliada, que tem sido solidária com o governo durante esses 6 meses. Tem aqui aprovadas matérias que possibilitam o país a sair da crise, a voltar a gerar emprego, acima de tudo, a dar oportunidade a todos os brasileiros. Temos a certeza que os programas sociais vão continuar avançando. Recentemente, o governo anunciou a criação do Cartão Reforma para famílias com renda de até R$ 1.800, que receberão até R$ 5.000 para aquisição de materiais de construção, e também o programa Criança Feliz, com a finalidade de promover o desenvolvimento integral das crianças. Temos tido a responsabilidade que tem que se ter com o futuro do Brasil, e essa responsabilidade tem sido compartilhada com o governo do presidente Michel Temer e a Câmara Federal e o Congresso Nacional, para que nós possamos, portanto, avançar e construir um futuro cada vez melhor. Queremos aqui parabenizar e agradecer toda a base, e a todos que fazem o governo, a todos os ministros, que têm tido aqui um diálogo sempre permanente com a Câmara Federal, com o Congresso Nacional, de forma harmônica, de forma respeitosa, e eu tenho certeza que isso tem possibilitado colecionar grandes vitórias, como nós temos colecionado aqui no Parlamento Brasileiro. Muito obrigado a todos.